Imagine um nome que transcende séculos, ecoando em teatros lotados, em salas de aula e até nos discursos mais solenes da história. Um homem cuja genialidade transformou palavras em armas, emoções em espetáculos e a própria alma humana em personagem principal. Esse homem é William Shakespeare, o artesão que esculpiu a língua inglesa e redefiniu o que significa ser humano através de suas obras. Mas como um jovem de uma pequena cidade do interior da Inglaterra se tornou o maior dramaturgo de todos os tempos? Vamos desvendar não apenas sua trajetória, dos primeiros passos nos palcos de madeira até as tragédias que ainda hoje nos arrebatam, mas também os mistérios que o cercam. Por que suas comédias, cheias de ironia cortante e personagens que se reinventam, continuam tão atuais? O que escondem suas últimas peças, escritas como se fosse um adeus melancólico à cena? E a polêmica que persiste há séculos, será que Shakespeare foi mesmo o autor de suas obras, ou por trás desse nome se esconde outro gênio? Mais do que isso, vamos entender como um único homem revolucionou o teatro, inspirou o cinema, moldou a linguagem e até influenciou a maneira como pensamos sobre poder, amor e destino. Por que presidentes citam seus versos, diretores de Hollywood adaptam suas tramas e estudantes do mundo inteiro ainda se emocionam com seus diálogos? 400 anos depois, suas palavras não envelheceram, elas pulsam, provocam e comovem como no primeiro dia. Esta não é apenas a história de um escritor, é a saga de quem, sem sair de um palco, mudou o mundo para sempre. Agora, feche os olhos e imagine, no coração da Inglaterra, entre colinas suaves e o curso tranquilo do rio Avon, ergue-se uma cidadezinha cujo destino estaria para sempre ligado a um nome. Stratford-upon-Avon, no século XVI, era um modestíssimo burgo de artesãos, comerciantes e camponeses, cerca de 1.500 habitantes, onde o ritmo da vida ditava as estações, as feiras e os sinos da igreja. Ali, na primavera de 1564, em uma casa simples da rua Henley, nasceu um menino cujo legado reescreveria a arte, a linguagem e até a nossa compreensão da natureza humana. Seu nome, William Shakespeare. Seu lar pertencia a John Shakespeare, um próspero comerciante de luvas, lã e grãos, homem ambicioso que soube ascender socialmente. Não era um mero artesão, adquiriu propriedades, ocupou cargos no conselho municipal e chegou a ser eleito prefeito da cidade. Sua esposa, Mary Arden, vinha de uma família abastada, com laços com a nobreza rural, uma união que mesclava o dinamismo do comércio com o prestígio de um sobrenome antigo. William era o terceiro de 8 filhos, mas a mortalidade infantil da época reduziu a família a 5 sobreviventes. Não se sabe ao certo seu dia de nascimento, mas a tradição marca 23 de abril, data simbólica, pois exatamente 52 anos depois, nesse mesmo dia, ele morreria, deixando para trás um legado eterno. Stratford era um lugar onde a vida cotidiana dançava ao compasso da natureza, plantações, colheitas, festas religiosas e o burburinho das ruas. Não havia universidades, mas havia mestres, mercadores e, acima de tudo, um mundo vivo para ser observado. Ali, entre rostos marcados pelo trabalho, risos nas tavernas e sussurros nas igrejas, o jovem William absorveu as matizes da existência que mais tarde transporia para seus personagens com uma precisão quase sobrenatural. Sua educação formal começou cedo, provavelmente na King's New School, instituição gratuita para filhos de funcionários públicos. Lá, o currículo era rigoroso, latim desde os 7 anos, memorização de Cícero, Ovídio e Virgílio, traduções exaustivas, retórica e lógica. Os dias eram longos, das 6 da manhã até o anoitecer, com apenas uma pausa para o almoço, e a disciplina, implacável. Castigos físicos eram comuns, mas foi nesse ambiente severo que Shakespeare desenvolveu seu fascínio pelas palavras, pelos dramas clássicos e pelas histórias que, décadas depois, ganhariam vida no Teatro Globe. Fora dos muros da escola, porém, a vida era vibrante. Feiras barulhentas, atores ambulantes que encenavam peças bíblicas ou mitológicas na praça do mercado, festas onde o riso se misturava à devoção, tudo isso alimentava a imaginação do menino. Ele crescia em uma Inglaterra em transformação, o país, recém-desligado da Igreja Católica, vivia a tensão entre a fé protestante e as tradições pagãs que resistiam no folclore. Era um tempo de contrastes entre a magia das superstições e o racionalismo nascente, entre o destino traçado pelas estrelas e a vontade humana de desafiá-lo. Esse caldeirão cultural forjou em Shakespeare uma visão única, capaz de captar tanto a grandiosidade quanto as contradições da alma. Mas a prosperidade familiar não duraria para sempre. Nos anos 1570, a sorte dos Shakespeare começou a mudar.
John perdeu influência política, deixou de pagar impostos eclesiásticos e sumiu dos registros oficiais. Dívidas, maus negócios ou desavenças políticas? Ninguém sabe ao certo. O fato é que a família caiu em desgraça, e o jovem William pode ter sido obrigado a abandonar os estudos para ajudar o pai no comércio ou na oficina. Talvez tenha aprendido o ofício de luvas, negociado na loja da família ou simplesmente observado, com olhos aguçados, o teatro da vida real que se desenrolava nas ruas. Esse período de adversidade, onde a infância cedeu lugar às responsabilidades, foi crucial. Foi ali, entre as dificuldades, que Shakespeare aprendeu a enxergar além das aparências, a extrair do comum o extraordinário, do cotidiano universal. Não sabemos o que passava pela mente daquele adolescente enquanto caminhava pelas ruas de Stratford, entre casas de pedra, barracas de especiarias e o murmúrio dos moradores. Mas ao ler suas peças hoje, sentimos que ele registrou tudo: o cansaço dos artesãos, as preces das viúvas, os segredos sussurrados nos cantos das tavernas. Shakespeare não apenas observava, ele decifrava a essência humana. Aos 18 anos, seu nome aparece pela primeira vez em documentos oficiais, ligado a um casamento apressado. Em novembro de 1582, foi emitida uma licença especial para que ele se casasse com Anne Hathaway, uma mulher 8 anos mais velha e grávida. O amarriage bondian permitia que a cerimônia ocorresse sem as 3 semanas de proclamação habitual, evitando assim o escândalo de um nascimento fora do casamento. Anne, filha de um próspero fazendeiro, vivia na vizinha Shottery e havia herdado parte das terras da família. Pouco se sabe sobre seu relacionamento, além de registros burocráticos e da ausência de escândalos. A vida subsequente na casa dos Shakespeare, em Stratford, sugere que o casamento foi não apenas aceito, mas consolidado como parte natural de suas vidas. 6 meses após a cerimônia, os registros da Igreja da Santíssima Trindade atestam o batizado de Susana, a primeira filha do casal. Quase 2 anos depois, Anne deu à luz gêmeos, Judith e Amne, um nome raro na época, escolhido em homenagem a Amne Sadler, amigo íntimo de Shakespeare e figura respeitada na comunidade. Judith, por sua vez, recebeu o nome da esposa de Sadler, um gesto que revela não apenas laços de amizade entre as famílias, mas também a integração de William e Anne ao tecido social de Stratford. No entanto, após o nascimento dos filhos, um véu de mistério desce sobre sua biografia. Por quase 7 anos, Shakespeare some dos registros, nenhuma carta, nenhum documento legal, nenhuma menção em atas municipais, listas de impostos ou arquivos eclesiásticos. Seu rastro parece dissipar-se no ar. A próxima referência concreta surge apenas em 1592, quando um panfleto do dramaturgo Robert Greene o retrata como um corvo presunçoso, um ator sem formação acadêmica que, no entanto, já despontava como uma voz promissora nos palcos londrinos. O que ocorreu nesse hiato de 7 anos? A história cala, mas a imaginação não. Entre as hipóteses mais persistentes está a de que Shakespeare teria lecionado para famílias católicas no norte da Inglaterra, o que explicaria sua discreta abordagem religiosa nas peças. Outros sugerem que ele trabalhou como assistente de um tabelião, comerciante em feiras ou até mesmo como integrante de companhias teatrais itinerantes, que ocasionalmente passavam por Stratford. Uma lenda particularmente duradoura afirma que ele teria caçado servos nas terras de Sir Thomas Lucy, um nobre local, e, punido por isso, fugido para Londres, não sem antes compor um poema satírico que teria irritado o aristocrata. Embora não haja provas desse episódio, sua persistência no folclore revela algo significativo. A sociedade da época recusava-se a acreditar que um jovem simplesmente desaparecesse sem motivo. Precisava-se de uma narrativa de exílio, de uma ruptura dramática. É possível, no entanto, que Shakespeare tenha dividido seu tempo entre Stratford e outras localidades, envolvido em atividades que não deixaram vestígios nos arquivos. Sua esposa e filhos permaneceram na cidade natal, ao lado de sua mãe, Mary Arden. Não há indícios de discórdia ou desintegração familiar. Anos depois, quando a fama e a fortuna chegassem, seria para Stratford que ele retornaria nas festas e onde, finalmente, encerraria seus dias. Por outro lado, a ausência de documentos não implica inatividade. O século XVI não era uma era de burocracia cotidiana. Negócios eram feitos, viagens realizadas e acordos firmados sem que papéis os registrassem. Shakespeare pode ter escrito para si mesmo, para outros ou para o palco. Pode ter lido vorazmente, aprimorado seu ofício como ator, participado de turnês ou servido em casas abastadas.
Esses anos na sombra foram o caldo de cultura que, mais tarde, transbordaria nas páginas de suas obras. Quanto ao relacionamento com Anne, ele permanece envolto em enigma. A diferença de idade, a vida separada por décadas, a breve menção a ela em seu testamento, tudo alimenta especulações sobre distanciamento. No entanto, há um detalhe revelador: ele lhe deixou a segunda melhor cama. Frase frequentemente interpretada como um desdém, mas que, para alguns estudiosos, pode carregar um significado mais íntimo, referindo-se não a um móvel qualquer, mas à cama conjugal, símbolo de uma união que, apesar das ausências, persistiu. Seja como for, ao final dos anos 1580, Shakespeare emerge em Londres não como um desconhecido, mas como um dramaturgo já vinculado ao fervilhante mundo teatral. Esses anos perdidos, porém, não são um vazio. São uma câmara escura repleta de conjecturas, sombras e meias-palavras, elementos que, longe de diminuir seu legado, amplificam o mistério em torno de sua figura. Quando os anos 1590 se iniciam, Londres é uma metrópole em ebulição. Com mais de 100.000 habitantes, a cidade cresce em ritmo acelerado, suas ruas apertadas e barulhentas, os mercados transbordando de vida. A ponte sobre o Tâmisa, crivada de casas, lojas e moinhos, é um microcosmo desse dinamismo. Mas é no teatro que a alma londrina verdadeiramente pulsa, vivo, ruidoso, por vezes grosseiro, mas sempre apaixonado. E é nesse cenário que Shakespeare, pela primeira vez, adentra a esfera pública de maneira decisiva. O primeiro registro incontestável de sua atuação como dramaturgo data de 1592. Em A Groats Worth of Wit, panfleto publicado póstumamente sob o nome de Robert Greene, uma crítica ácida é dirigida a um ator arrogante em que ousa rivalizar com escritores eruditos, formados em Oxford ou Cambridge. Os historiadores não hesitam em identificar nesse alvo o próprio Shakespeare, um novato sem diploma universitário, mas cujo talento já começava a abalar os alicerces do meio teatral. Na época, ele estava associado à Companhia Lord Chamberlain's Men, uma das mais prestigiadas da Inglaterra. Começou como ator, participando de montagens e turnês, possivelmente interpretando papéis secundários, aqueles que combinavam com sua idade e timbre de voz. Mais tarde, em Hamlet, colocaria na boca de um personagem conselhos que soam como um manifesto para os atores de sua época: seja natural na fala, não exagere. Em pouco tempo, passou a escrever suas próprias peças. Suas primeiras obras, A Comédia dos Erros, A Megera Domada, Tito Andrônico, revelam uma diversidade de gêneros, do farsesco ao trágico e sangrento. Embora ainda ecoem influências de Christopher Marlowe e da comédia popular, nelas já se percebe aquela agudeza de observação, aquele diálogo vibrante e a habilidade de entrelaçar o sublime com o cotidiano que se tornariam sua assinatura. Talvez tenha sido a vida nos palcos que lhe ensinou a enxergar uma peça por dentro. Ele sabia onde o público riria, onde conteria a respiração e onde começaria a perder o interesse. O Londres do final do século XVI era a capital teatral da Inglaterra. Os espetáculos ocorriam em teatros ao ar livre, erguidos além dos muros oficiais da cidade, em áreas onde o controle da igreja e das autoridades era mais frouxo. Entre eles, destacavam-se o Theatre e o Swan. As apresentações aconteciam à tarde, quando a luz natural ainda permitia, para uma plateia heterogênea, de artesãos e meninos de rua nobres e magistrados. Na área em pé, próxima ao palco, aglomeravam-se os groundlings, aqueles que pagavam um penny pelo ingresso e participavam ativamente, vaiando, aplaudindo ou gritando réplicas. Shakespeare dominava a arte de cativar esse público. Suas primeiras peças são recheadas de ação, trocadilhos, sátira e reviravoltas inesperadas. Ele escrevia não para ser lido, mas para ser encenado, seus personagens, vivos, móveis, polifônicos. As peças históricas, como Henrique VI ou Ricardo II, fortaleceram o sentimento patriótico na corte de Elizabeth I, conquistando tanto a plebe quanto a elite. Mesmo após o fechamento temporário dos teatros devido à peste, Shakespeare consolidou sua posição. Tornou-se não apenas um autor residente, mas um sócio da companhia, o que lhe garantia renda estável e voz ativa nos destinos do grupo. Essa ascensão não era apenas artística, mas também. Não apenas como artista, mas como visionário dos negócios. Foi nesse papel que ele se envolveu no empreendimento mais audacioso de sua carreira. Em 1599, a companhia ergueu seu próprio teatro, o Globe. Não por acaso, mas por estratégia.
A terra, alugada na margem sul do Tâmisa, em Southwark, um distrito vibrante, porém à margem das restrições morais da cidade, abrigaria um espaço revolucionário. O Globe não nasceu do nada, suas vigas e tábuas carregavam a memória do Theatre, o primeiro teatro público de Londres, ameaçado de demolição por disputas de propriedade. Desmontado à noite, seus materiais foram transportados em segredo e reassemblados em uma nova forma, circular e aberta ao céu, capaz de acomodar até 3.000 almas. Era um lugar único. A cena avançava para o meio do público, como um convite à cumplicidade. Os espectadores, nobres em galerias privativas, comerciantes em bancos de madeira, aprendizes de pé no chão de terra batida, respiravam o mesmo ar que os atores. Não havia quarta parede, o drama acontecia entre eles, não para eles. Shakespeare não era apenas o dramaturgo do Globe, era um de seus donos. Essa posição mudava tudo. Ele recebia uma fatia dos lucros, escrevia para atores que conhecia como ninguém e ajustava os textos às vozes e gestos de sua trupe. Entre eles, destacava-se Richard Burbage, o intérprete de Hamlet, Otelo e Rei Lear, um gênio da transformação, capaz de segurar o silêncio de uma plateia com um olhar. E havia Will Kemp, o cômico cujas piruetas e improvisos inspiraram os bobos e servos das primeiras comédias shakespearianas, como Falastrão Bottom em Sonho de uma Noite de Verão. A vida teatral da época era uma máquina incansável. Espetáculos quase diários, repertório em constante rotação, ensaios rápidos, figurinos reaproveitados, cenários sugeridos pela palavra. Não havia necessidade de efeitos especiais caros quando a poesia de Shakespeare podia invocar tempestades com um verso ou erguer castelos com uma metáfora. Suas peças eram escritas para esse ritmo alucinante, onde a magia nascia da cadência da linguagem e da imaginação do público. Quando Jaime I subiu ao trono, em 1603, a trupe ganhou seu patrocínio real e um novo nome, os Homens do Rei. O reconhecimento oficial transformou Shakespeare em figura da corte. Suas peças agora eram encenadas não só no Globe, mas nos salões privados do palácio, para uma audiência de lordes e diplomatas. Era o ápice do prestígio, mas também o prelúdio de uma nova fase criativa. Antes de chegar às suas últimas obras, carregadas de melancolia e reconciliação, ele escreveria as peças que fariam seu nome ecoar pela eternidade. Nelas, a dor humana em sua forma mais crua, o amor que destrói, a ambição que corrompe, a dúvida que paralisa. Hamlet, Macbeth, Otelo, Rei Lear, nomes que se tornariam sinônimos de tragédia. No início do século XVII, Shakespeare já não era apenas um dramaturgo celebrado, era uma instituição. Seus textos eram discutidos nas tavernas e nos salões, seus personagens analisados como se fossem pessoas de carne e osso. Mas foi nas tragédias desse período que ele atingiu a profundidade máxima, elevando o gênero de mero entretenimento a um espelho da condição humana. Ele criou figuras em que destino e escolha se chocam, onde paixões e deveres se digladiam, onde a razão sucumbe ao caos. E é nesse conflitos internos que nascem os heróis ou anti-heróis, cujas vozes ainda nos perseguem. Romeu e Julieta, por exemplo, parte de uma fonte antiga, a poema de Arthur Brooke, The Tragical History of Romeo's and Juliet, meados do século XVI, que por sua vez bebia de uma novela italiana ainda mais remota. Mas Shakespeare não se limitou a adaptar, ele reinventou. Acelerou o ritmo, aprofundou os caracteres, tornou os amantes mais jovens, mais ardentes, mais frágeis. Os monólogos de Julieta, a fúria impulsiva de Teobaldo, a vitalidade irreverente de Mercúcio e a sabedoria contida de Frei Lourenço tecem uma trama em que a tragédia não brota da maldade, mas da imperfeição do mundo, da incapacidade dos adultos de compreender a força avassaladora dos sentimentos juvenis. Se Romeu e Julieta é a tragédia da paixão, Hamlet é a tragédia do pensamento. A história do príncipe dinamarquês, atormentado pelo fantasma do pai e paralisado pelas dúvidas, tornou-se uma das obras mais citadas e estratificadas da literatura. Hamlet não é um herói de ação, mas de reflexão. Seu famoso ser ou não ser não é um mero recurso retórico, é um grito metafísico, um homem à beira do abismo questionando se a vida, com suas dores, vale mais que a morte, esse desconhecido aterrador. Seu drama não é a falta de propósito, mas o peso esmagador das consequências. E é essa universalidade que faz de Hamlet um espelho para cada época. No papel título, Richard Burbage brilhava com uma intensidade que deixava a plateia em êxtase. Contemporâneos descreviam sua capacidade de transmitir a angústia do príncipe com uma presença quase sobrenatural, mesmo nos silêncios.
O texto da peça chegou até nós em várias versões, um sinal de sua popularidade já em vida do autor. A primeira edição, o chamado Quarto Ruim, provavelmente reconstruída a partir da memória de atores ou anotações de espectadores, era uma sombra do original. Só mais tarde surgiria a versão autorizada, completa em sua complexidade. Entre as tragédias da maturidade, Otelo se destaca por sua crueldade psicológica. Shakespeare partiu de um conto de Cintil, do livro Hecatomimiti, mas o transformou radicalmente. Otelo é o estrangeiro brilhante, o general mouro cuja coragem em batalha não o protege da insegurança no amor. Iago não é um vilão comum, é um mestre da manipulação friamente calculada, que destrói a confiança como um cirurgião dissecando um corpo. A tragédia aqui não é o ódio, mas a cegueira, a fé inquestionável que leva Otelo a estrangular Desdémona em um acesso de ciúme e desespero. A cena do assassinato é um turbilhão de emoções contraditórias, paixão, raiva, arrependimento, onde o gesto final é tão íntimo quanto brutal. Em Macbeth, Shakespeare explora o poder, a ambição e o terror que eles geram. Escrita logo após a coroação de Jaime I, a peça ambientada na Escócia não era mera coincidência, uma homenagem sutil ao novo monarca, que se orgulhava de suas raízes escocesas. Mas a trama vai muito além da política. Macbeth, instigado pelas profecias das bruxas, assassina o rei Duncan e mergulha em um pesadelo de culpa e paranoia. Sua trajetória é a de um homem que perde a si mesmo, afogando-se em sangue e alucinações. Lady Macbeth, inicialmente fria e determinada, acaba consumida por visões, como a mancha de sangue em suas mãos, que nenhuma água pode lavar. É uma das cenas mais poderosas do teatro, a loucura como metáfora da consciência que se volta contra si mesma. Rei Lear é a tragédia da velhice, do orgulho ferido e da redenção tardia. O monarca, ao dividir seu reino entre as filhas, exige declarações de amor e rejeita Cordélia, a única que lhe oferece a verdade nua. O preço é a perda de tudo, o trono, a sanidade, a dignidade. A peça se desenrola como uma descida aos infernos, onde Lear, reduzido à condição de mendigo, encontra entre loucos e bufões a sabedoria que lhe faltou no poder. O clímax, o rei segurando o corpo sem vida de Cordélia, é um grito de dor pura, sem consolo ou moral. Apenas a crua verdade de que a vida humana é frágil, e o amor, quando negado, pode ser irrecuperável. E então há Ricardo III, uma peça que desafia as categorias. Não é uma tragédia convencional, mas uma crônica histórica onde o vilão é tão carismático que rouba a cena. Ricardo é um anti-herói shakespeariano por excelência, deformado no corpo e na alma, um mestre da dissimulação que quebra a quarta parede para tornar o público cúmplice de seus crimes. Seu caminho ao poder é pavimentado de cadáveres, e sua queda, inevitável. No entanto, é impossível não se fascinar por sua inteligência perversa, seu humor negro, sua capacidade de seduzir até aqueles que deveria temer. Shakespeare dá voz aos monstros e nos faz ouvi-los. O que une essas tragédias, tão distintas em enredo e tom, é sua recusa a respostas fáceis. Não há lições simplistas ou julgamentos maniqueístas. Shakespeare não condena e revela. Ele convida o espectador a mergulhar na natureza humana, com suas contradições, seus medos, fraquezas, desejos e perdas. É justamente isso que torna suas peças eternamente atuais. Seus personagens continuam reconhecíveis, suas dores genuínas, suas escolhas angustiantes. Enquanto suas tragédias escancaram os abismos da alma humana, suas comédias são espaços de jogo, liberdade e luz, mas essa leveza é enganosa. Por trás dos disfarces, equívocos, mascaradas e canções, esconde-se uma reflexão profunda sobre o amor, a dignidade, a honestidade e a igualdade. O que verdadeiramente distingue as comédias shakespearianas é a vitalidade insólita de suas heroínas. Elas não são salvas, não são colocadas em pedestais, nem tratadas como objetos de piedade. Elas agem, escolhem, desafiam e ditam o ritmo da história. Uma das mais brilhantes é Beatriz, de muito barulho por nada. A trama se desenrola em Messina, onde dois casais amorosos se contrastam, Benedito e Beatriz, espirituosos, independentes e afiados como lâminas, e Cláudio e Hero, ingênuos, românticos e idealizados. Os duelos verbais entre Benedito e Beatriz estão entre os diálogos mais inteligentes do teatro ocidental, sem melodrama, mas com uma ironia que corta como aço, revelando que o amor verdadeiro não precisa de máscaras, apenas de coragem para ser sincero.
Diz a lenda que Shakespeare escreveu essas cenas pensando em atores específicos, William Kemp, o cômico da trupe, e um jovem que interpretava papéis femininos, afinal, mulheres ainda eram proibidas de subir ao palco. Como isso lhes agrada? Em Como Gostais, conhecemos Rosalinda, cuja força interior move toda a peça. Exilada da corte, ela se refugia na floresta de Arden disfarçada de homem, e é nesse disfarce que ensina Orlando a amar, testando seus sentimentos com jogos de palavras e provas de lealdade. O travestimento aqui não é mero artifício cênico, é uma chave para a essência humana. Livre das amarras de gênero, Rosalinda se revela em sua plenitude, e é nessa liberdade que nasce a verdadeira intimidade. Seus diálogos com Orlando são ao mesmo tempo um flerte, uma lição e uma confissão. O tema do disfarce como caminho para o autoconhecimento ressurge em Noite de Reis, uma das comédias mais musicais e sutis de Shakespeare. Viola, perdendo o irmão em um naufrágio, veste-se de homem e torna-se Cesário, pajem do Duque Orsino, que, por sua vez, está apaixonado por Olívia. O paradoxo. Olívia se enamora de Cesário, ou seja, de Viola disfarçada, enquanto Viola, sob a máscara masculina, nutre um amor secreto pelo Duque. Esse triângulo se resolve em final feliz, mas pelo caminho expõe as nuances mais delicadas da identidade, da ilusão e do desejo. A peça ganha camadas extras com a figura do Bobo Fest, cujas canções e gracejos introduzem um contraponto filosófico à aparente frivolidade da trama. As comédias shakespearianas equilibram o sublime e o popular com maestria. Sonho de uma Noite de Verão é o exemplo perfeito, entrelaça o casamento real de Teseu e Hipólita, as brigas e reconciliações das fadas Oberon e Titânia, as confusões amorosas de 4 jovens atenienses e a hilariante encenação dos artesãos amadores. No centro, a ideia do amor como feitiço, como sonho, como força que escapa ao controle humano. Ao usar elementos fantásticos, poções, transformações, espíritos da floresta, Shakespeare afirma que, por mais selvagens que sejam os sentimentos, eles merecem ser acolhidos. Inesquecível é a cena em que Nick Bottom, o tecelão, ganha uma cabeça de asno e, contra toda lógica, conquista o afeto da rainha das fadas. Não é ridículo, é uma celebração do absurdo poético da existência, onde até o mais humilde pode se tornar objeto de um amor mágico. Um tom mais complexo permeia O Mercador de Veneza, formalmente uma comédia, mas com um coração trágico. Pórcia, heroína decidida e perspicaz, disfarça-se de advogado para salvar seu amado Bassânio da armadilha jurídica arquitetada por Shylock, o agiota judeu. Sua fala sobre a misericórdia, a qualidade da misericórdia não é forçada, ela desce como a chuva suave do céu sobre a terra abaixo, é um dos momentos mais poderosos do teatro. No entanto, a figura de Shylock suscita um mal-estar necessário. Não é um vilão unidimensional, é um homem humilhado, traído, forçado a renunciar à sua fé. Nesse equilíbrio instável entre riso e amargura, justiça e preconceito, nasce o drama autêntico que marca as obras-primas de Shakespeare. A transição do cômico para o dramático fica ainda mais evidente em suas peças tardias, como Conto de Inverno ou Cymbeline. Chamadas de andramas românticos ou tragicomédias, elas preservam os motivos de separação, enganos e disfarces, mas agora o foco está na redenção, no reencontro, na ressurreição emocional. Em Conto de Inverno, o rei Leutice, consumido pela ciúme, acusa a esposa de infidelidade, perde a filha e o filho, e só anos depois, após um arrependimento que parece eternizar-se, recupera o que julgava perdido para sempre. Não se trata de justiça, mas de expiação. E no epílogo, quando a estátua de Hermione ganha vida, há algo de sagrado nesse milagre cênico, como se o próprio teatro se despedisse de si mesmo com um gesto de esperança. Eis aqui uma das cenas mais extraordinárias de Shakespeare, não por magia exterior, mas por uma alquimia interior, tecida com os fios do perdão e do tempo. O ápice de sua maturidade criativa é A Tempestade, sua última peça escrita sem colaboração, um testamento artístico onde o palco se transforma em ilha misteriosa e o exílio em redenção. Lá, Próspero, o duque deposto e mágico, orquestra um naufrágio para vingar-se de seus traidores. Mas o clímax não está na vingança, e sim em sua renúncia. Ele perdoa, libera os espíritos aprisionados, quebra seu cajado e abjura da magia. Não é casual que muitos vejam em Próspero um alter ego de Shakespeare, o sábio criador que, ao fechar o ciclo de sua obra, parece dizer ao público e a si mesmo: agora, meu encanto se esvaiu. Essas palavras soam como um adeus íntimo, quase confessional, de um homem que, após décadas moldando sonhos alheios, finalmente se despede do teatro. Sua derradeira peça, Os Dois Nobres Parentes, escrita em parceria com John Fletcher,
já traz o cansaço de quem pressente o fim. A trama perde a precisão cortante de outrora, os personagens não têm a mesma densidade trágica. Não que a obra careça de mérito, mas nela Shakespeare parece recuar, como se cedesse o palco às novas vozes. Não há triunfalismo nesse adeus lá, antes, a discreta reverência de quem sabe que seu tempo passou. Pouco depois, ele abandona Londres e retorna a Stratford-upon-Avon, onde se torna o homem mais rico da cidade, proprietário de terras, negociador astuto, pai atento às filhas Susana, casada com o médico John Hall, e Judith, cujo casamento ele mesmo arranja. Os processos judiciais por dívidas, os registros municipais, os inventários de bens, tudo fala de um burguês próspero, não de um gênio atormentado. O teatro, outrora seu reino, agora é apenas uma sombra na memória. Em março de 1616, Shakespeare redige seu testamento. O documento, formal e meticuloso, revela um homem prático, legados amigos, parentes, a esposa Anne Hathaway, incluindo aquela famosa segunda melhor cama, cujo significado ainda hoje divide estudiosos. Seria um gesto de afeto, a cama conjugal, ou de ironia? Ele lembra dos sócios de companhia, aqueles com quem dividiu não só o palco, mas a glória e os riscos. Um mês depois, em 23 de abril, morre aos 52 anos. A causa? Um silêncio. As crônicas não registram agonia, nem discursos derradeiros, nem homenagens da corte. É enterrado na Igreja da Santíssima Trindade, onde fora batizado, sob uma lápide com versos ameaçadores: bendito quem poupar estes ossos, e maldito quem mover meus restos. A autoria da inscrição é incerta, mas a mensagem, inequívoca: nem sua carne, nem seu legado devem ser perturbados. O funeral foi simples. Não há relatos de cerimônias grandiosas, nem de lutos oficiais. Mas 7 anos depois, seus companheiros de cena, Heminges, Condell e outros, publicam o primeiro fólio, compilando 36 peças, muitas inéditas em impressão. Sem aquele volume, obras como Maquibel ou A Tempestade poderiam ter se perdido. Na página de rosto, seu retrato, nas linhas introdutórias, a profecia: ele não foi de uma era, mas de todas. Assim se encerra a vida de um homem que não deixou diários, não cortou a fama, não se meteu em intrigas políticas, e no entanto reescreveu a língua, a poesia e a alma humana. Sua morte não foi espetacular, mas suas palavras, essas sim, jamais calaram. Aqui, aparentemente, a história se fecha: um homem viveu, escreveu, triunfou e foi reconhecido como o maior dramaturgo de seu tempo. Mas o tempo, ironicamente, semeou dúvidas. Como poderia um filho de luveiro de Stratford, sem educação universitária, sem conexões cortesas, com uma biografia tão esparsa, dominar com igual maestria o direito, a política, a medicina, a história antiga e os meandros da etiqueta palaciana? Como descrever com tanta precisão a Itália, se nunca esteve lá? Essas questões, germinadas já no século XVIII, deram origem ao chamado problema Shakespeare, a não uma negação de sua existência. Os documentos, assinaturas e testamentos atestam, mas uma interrogação radical: seria ele, afinal, o verdadeiro autor das obras que levam seu nome? Os primeiros céticos depararam-se com um vazio perturbador. Nenhuma carta, nenhum rascunho, nenhum livro em seu testamento, apenas móveis, terras, dívidas. Como explicar que um homem com tão pouca erudição formal pudesse retratar com tal profundidade os salões de poder, a retórica latina, a filosofia moral? Daí surgiram as teorias alternativas. Francis Bacon, o filósofo e jurista, teria usado Shakespeare como fachada, já que o teatro era visto como arte menor para um intelectual de sua estirpe. Seus defensores chegaram a descobrir anagramas e códigos numéricos nos textos, supostas provas de sua autoria. Edward de Vere, 17º Conde de Oxford, aristocrata viajado e poeta, seria o candidato ideal. Sua biografia coincidia com os cenários das peças, a Itália de Romeu e Julieta, a corte de Hamlet. O problema? Oxford morreu em 1604, anos antes de A Tempestade ou O Conto de Inverno serem escritas. Os apologistas, porém, argumentam que as peças foram compostas antes e publicadas póstumamente. Outros nomes foram ventilados: Christopher Marlowe, que teria forjado sua morte e escrito sob pseudônimo William Stanley, sexto conde de Derby, até a rainha Elizabeth I. Alguns sugeriram que a Shakespeare era um coletivo de autores, uma marca sob a qual vários dramaturgos trabalhavam. Os argumentos?
Variações estilísticas entre as peças, a ortografia irregular do nome nos documentos, as colaborações conhecidas, como com Fletcher. Mas a academia não se deixou convencer por especulações. Linguistas, historiadores e especialistas em análise estilística examinaram os textos sob microscópio, vocabulário, métrica, idiosincrasias gramaticais. A conclusão é esmagadora: o homem de Stratford, ator, empresário e poeta, é, sim, o autor das obras que assina. As supostas provas contra ele desmoronam ante a evidência mais simples: gênios não precisam de diplomas. A vida, afinal, é sua melhor escola e Shakespeare, mais do que ninguém, soube transformar o comum em eterno. Seu nome não apenas figura como autor das peças, mas é celebrado como seu arquiteto inconteste e os contemporâneos não deixaram dúvida sobre isso. Documentos da época o vinculavam a montagens específicas, contratos teatrais e até disputas por direitos autorais. Não era um fantasma anônimo, mas um homem de carne e osso, sócio da companhia Lord Chamberlain's Men, mais tarde Kingsman, cujos colegas, após sua morte, reuniram suas obras no primeiro fólio, um monumento editorial que não apenas preservou seus textos, mas os consagrou com elogios em verso e prosa. Ben Jonson, rival e admirador, não poupou superlativos. Para ele, Shakespeare não tinha igual em seu tempo. E no entanto, por que a sombra da dúvida persiste? A resposta não está na falta de provas, mas na própria grandeza do legado. Shakespeare é tão vasto, tão multifacetado, que sua obra parece desafiar a lógica de um único autor. Como um único homem, sem título nobre, sem educação formal em Oxford ou Cambridge, poderia dominar com igual maestria a história, a psicologia, a poesia e a comédia? Como poderia, sozinho, criar personagens que ainda hoje nos espelham com tamanha precisão? O anti-shakespearianismo, ironicamente, é uma forma de idolatria. É a recusa em aceitar que o gênio pode nascer do comum, que a divindade do talento não precisa de um pedigree aristocrático ou de um segredo oculto. No século XX, sociedades na Alemanha, nos Estados Unidos e na Rússia dedicaram-se a desvendar o mistério, tecendo teorias que iam de códigos criptografados a conspirações de cortesãos. Mas nenhuma dessas especulações resistiu ao teste mais básico, nenhuma delas produziu uma linha sequer que se equipare a Hamlet ou Rei Lear. Nem Bacon, nem Oxford, nem Marlowe deixaram um corpus que suporte a comparação. O debate, portanto, revela menos sobre Shakespeare e mais sobre nós, sobre nosso desconforto com a ideia de que a genialidade pode ser, simplesmente, humana. E no entanto, o fascínio persiste. Universidades debatem, cineastas reinterpretam, filósofos dissertam. Mas talvez a questão não seja quem escreveu, e sim como algo tão monumental pôde surgir e, acima de tudo, porque continua a ressoar. Shakespeare transcendeu seu tempo porque sua obra não é um retrato de uma era, mas um espelho da condição humana. Seu nome, hoje, não designa apenas um homem, mas um fenômeno, a prova de que a arte pode superar seu criador. O primeiro passo para essa imortalidade foi o primeiro fólio, publicado em 1623. Sem ele, Macbeth, A Tempestade ou Sonho de uma Noite de Verão poderiam ter se perdido no esquecimento. Foi um ato de devoção e de visão. Seus companheiros de teatro, John Eminge e Henry Condell, não apenas compilaram as peças como as apresentaram ao mundo com uma reverência quase religiosa. Ler ele é quase como revivê-lo, escreveram. E assim fizeram, transformaram um dramaturgo em um cânone. Mas a jornada de Shakespeare não terminou ali. Ao longo dos séculos, suas peças foram distorcidas, adaptadas, censuradas. Na Restauração Inglesa, depois do puritanismo de Cromwell, os teatros reabriram, mas com um gosto por finais felizes. Rei Lear ganhou um desfecho em que Cordelia sobrevive e casa-se com Edgar. Monólogos foram cortados, diálogos reescritos para agradar a moda do momento. Só no século XIX, com o movimento romântico, veio a redescoberta do Shakespeare original, cru, profundo, indomável. Foi quando ele deixou de ser apenas um inglês para se tornar patrimônio universal. Os alemães, como Schlegel e Goethe, viram nele a encarnação do espírito livre. Os russos, de Pushkin a Dostoiévski, reconheceram nele um irmão em alma. Tradutores como Pasternak não apenas verteram seus versos, mas recriaram sua musicalidade, fazendo com que Hamlet soasse tão russo quanto inglês. E assim, de palcos londrinos a salões parisienses, de teatros moscovitas a praças italianas, Shakespeare deixou de pertencer a uma nação para pertencer ao mundo.
O cinema, no século XX, deu-lhe nova vida. Laurence Olivier trouxe a solenidade épica de Henrique V e a angústia de Hamlet. Orson Welles transformou Macbeth em um pesadelo expressionista. Akira Kurosawa transplantou a tragédia para o Japão feudal em Trono Manchado de Sangue, enquanto Baz Luhrmann ambientou Romeu e Julieta em uma Miami violenta e neon, sem perder uma vírgula do texto original. Até a Disney, em O Rei Leão, bebeu da estrutura de Hamlet, provando que seu alcance é tão vasto quanto a imaginação humana. Mas seu legado vai além das telas. Linguistas calculam que mais de 1.500 palavras entraram para o inglês graças a ele, Jan e a Manager, além de expressões que usamos sem saber de onde vieram. Ser ou não ser, o mundo é um palco, há mais coisas entre o céu e a terra. Shakespeare não apenas enriqueceu a língua, ele a reinventou. E hoje? Suas peças são lidas em escolas, dissecadas em universidades, encenadas em favelas e óperas. Cada geração as reinterpretada, Hamlet como alegoria da depressão, Júlio César como crítica ao populismo, a megera domada como debate feminista. Suas histórias resistem porque falam do que nunca muda, o medo, o amor, a traição, o poder, a redenção. Não são peças de museu, mas espelhos que refletem cada época e cada um de nós. Shakespeare, o homem de Stratford, morreu em 1616, quase anônimo fora dos círculos teatrais. Mas o Shakespeare símbolo nunca morreu. Ele é a voz que sussurra nos bastidores da história, o eco que persiste quando as cortinas caem. Não porque suas respostas são definitivas, mas porque suas perguntas são eternas. E assim, um simples ator e empresário de província tornou-se o maior dramaturgo de todos os tempos, não por acaso, mas porque soube, como ninguém, capturar a essência do que significa ser humano.